Na noite do dia 21 para o dia 22 de maio de 1973, na estrada de Itajobi, ao norte do estado de São Paulo, o comerciário Onilson Pateiro voltava para casa em Catanduva, estado de São Paulo, depois de ter passado na cidade de Oswaldo Cruz a trabalho. Onilson estava a cerca de 150 quilômetros de Catanduva, passando pela Ponte do Salto, em Havaiandava, quando se deparou com um carro forte parado na estrada. Próximo ao veículo havia também um homem pedindo carona, e Onilson resolveu atender o pedido. Assim que o homem entrou no carro, ambos se apresentaram. O homem se chamava Alex. Onilson ofereceu cigarros a Alex, mas ele recusou. O que mais causou estranheza é que Alex não carregava nenhuma bagagem ou mochila, apenas portava uma pequena caixa metálica que lembrava uma embalagem de cigarros. Outro detalhe era que Alex mantinha esta caixa sempre bem próxima ao corpo. Alex havia dito que iria para Catanduva também, mas quando eles já se aproximavam da rodovia Washington Luiz, na entrada de Catanduva, Alex disse lembrar que seu destino não era Catanduva, e sim Itajobi, que ficava a cerca de 18 quilômetros dali. A noite era chuvosa e aquela hora não teria o transporte para levar Alex, então Onilson resolveu levar o homem até o seu destino final. Chegando na praça da cidade de Itajobi, Alex desembarcou, ofereceu dinheiro a Onilson, mas o mesmo não aceitou. Apesar disso, Alex insistiu e colocou uma nota de 50 cruzeiros no bolso da camisa de Onilson. Na despedida, Alex ainda disse que visitaria Onilson qualquer dia, repetindo o mesmo endereço que Onilson havia dito horas antes. Voltando para casa, quando ainda faltavam cerca de 7 quilômetros, Onilson começou a sofrer com vários fenômenos estranhos. O rádio do carro começou a dar interferência, e o motor do veículo começou a falhar. Logo em seguida, uma luz azulada com cerca de 20 centímetros de diâmetro surgiu logo à sua frente no painel do carro. A luz se movimentava pelo painel, passando também pelos pedais. Onilson relata que onde a luz iluminava, deixava o objeto transparente. Em alguns momentos, ele conseguia até mesmo ver o motor do carro através da luz. O fenômeno não demorou muito e logo desapareceu. Buscando uma resposta para tal fenômeno, Onilson procurou o foco da luz, olhando para a rua, mas como chovia muito e a noite estava nublada, a princípio ele não conseguiu ver a origem daquele estranho fenômeno. Seguindo em frente, Onilson ainda enfrentava com falhas no veículo e perda de potência no motor. Até que em certo momento, Onilson percebeu uma intensa luz surgindo à sua frente, que lançou um feixe de luz em sua direção. A luz era tão forte que cegou Onilson, o obrigando a proteger seus olhos. Imaginando se tratar de um caminhão, Onilson deu sinal de luz e até mesmo desviou o carro para o acostamento, deixando o veículo totalmente atravessado na estrada. Após certo tempo, esperando por um possível acidente, ele decidiu ver o que era aquela luz que não desaparecia. Com dificuldades devido à intensa luminosidade, ele conseguiu enxergar um enorme objeto suspenso no céu, em formato circular. Naquele momento, o carro já estava totalmente apagado, motor e luzes já não funcionavam mais, e Onilson começava a sentir um intenso calor vindo da nave. Onilson desceu do carro e correu cerca de 30 metros, porém logo algo segurou. Apesar de não ter visto o que impediu que ele continuasse correndo, ele descreveu a sensação que teve ao toque como uma borracha fina. Ao se virar para seu carro, ele viu que o objeto estava ainda mais próximo, sobrevoando seu veículo e o iluminando completamente com aquela luz. Seu veículo parecia feito de vidro, totalmente transparente. Após esta visão, Onilson perdeu os sentidos. Na manhã seguinte, próximo das 5 horas, o policial Clóvis Queiroz, que se encontrava na guarita que fica entre as estradas de Catanduva e Presidente Washington Luiz, foi abordado por 2 homens em uma Kombi,
Estes relataram ter visto na estrada de Itajobi um homem jogado na rua, ao lado de um Opala de portas abertas e faróis acesos. Na mesma hora, Clovis seguiu para o local indicado a fim de ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele encontrou Onilson jogado ao chão e, após verificar que ele estava vivo, tentou acordá-lo. Onilson despertou em desespero e Clovis teve que acalmá-lo, e só depois Onilson conseguiu se identificar e contar seu relato. O guarda, não convencido de sua história, supôs que ele havia sofrido um ataque epilético. No banco do carro havia também um mapa aberto. Clovis questionou quanto a este fato, e Onilson lhe disse que não havia mexido no mapa, que o mapa era dele e estava dentro de uma pasta. A pasta estava revirada, e os documentos dentro dela estavam espalhados pelo chão do carro. A chave da pasta encontrava-se no bolso de Onilson, mas mesmo assim, ele insistia que não havia mexido na pasta na noite anterior. Clovis então levou Onilson à emergência da Santa Casa de Catanduva, onde exames clínicos verificaram que não havia nada de anormal com Onilson. Apesar disso, sua esposa, que foi até o hospital ver o marido, constatou que ele estava com o cabelo totalmente preto, sendo que sua cor natural era castanho. Nos 4 dias que se passaram, a cor voltou ao normal. Porém, uma estranha coceira surgiu no corpo de Onilson. Onilson, novamente no médico, foi tratado com medicamentos até que dias depois a coceira finalmente desapareceu. Pouco mais de um ano depois do primeiro incidente, no dia 26 de abril de 1974, Onilson foi a trabalho para a cidade de Júlio Mesquita, no período da tarde a negócios. No final da tarde, Onilson foi obrigado a ir até a cidade de Marília, cerca de 30 quilômetros de Júlio Mesquita. Após resolver seus compromissos, Onilson finalmente iria voltar para casa. Eram cerca de 23 horas e 30 minutos e Onilson estava na estrada na altura da cidade de Guarantã, cerca de 120 quilômetros de Catanduva, quando ele observou a 200 metros da linha de alta tensão da Companhia Elétrica de São Paulo um objeto voador que irradiava uma luz azulada voando paralelamente aos fios. Onilson, na oportunidade, estava dirigindo um Fusca, já que seu Opala havia sido vendido pouco depois do primeiro incidente. No momento em que observava o objeto, seu carro começou a falhar. Lembrando do primeiro episódio que havia vivido, Onilson acelerou o veículo tentando fugir. Porém, alguns metros à frente, seu carro começou a falhar, até que parou completamente no acostamento. Onilson abriu a porta do carro para fugir a pé, mas o objeto, que possivelmente era o mesmo ou semelhante ao do primeiro incidente, estava próximo do veículo, pairando sobre a estrada. Quando Onilson colocou seu pé para fora do carro, ali já havia uma espécie de esteira, que assim que Onilson tocou seu pé, foi puxado em direção à nave. De repente, sem que soubesse como havia chegado lá, Onilson se viu dentro da nave, em uma sala ovalada. Na sala, recepcionando Onilson, estava Alex, aquele mesmo rapaz que ele havia dado carona antes do primeiro incidente. Alex, sorrindo, disse a Onilson que nada de mal lhe aconteceria. Onilson tentou responder, mas simplesmente não conseguiu ouvir as suas próprias palavras. No meio da sala havia uma grande luminosidade azul, que aparentemente vinha do teto, a uns 3,5 metros de altura. No teto, em forma de cúpula, ainda haviam muitos fios, cruzando-se como teias de aranha em 3 ou 4 camadas. Ao longo da circunferência da parede, na altura de 1 metro, havia também uma luz azulada. Alex pediu que ele se sentasse em uma cadeira que tinha as costas altas e o assento parecendo feito de borracha. Em seguida, Onilson perdeu a consciência. Quando Onilson acordou, se viu em outra sala, porém muito semelhante à primeira. Nesta segunda sala, havia na circunferência da parede um tubo metálico. Logo acima, luzes que hora ou outra se apagavam, de tal forma que lembrava a Onilson uma televisão sendo desligada. Alex, que estava na sala com Onilson, pediu que ele trocasse de roupa
e lhe forneceu uma vestimenta que parecia ser feita de fios metálicos. A roupa tinha um aspecto de nylon de brilho fosco e cobria todo o corpo de O'Nilson de forma inteiriça. Alex ajudou O'Nilson a vestir a tal roupa, enquanto O'Nilson notou ao fundo da sala, a cerca de 5 ou 6 metros de distância dele, um compartimento contíguo, uma espécie de janela comprida. Através dela, ele pôde ver 3 ou 4 seres que vestiam uma roupa que cobria até mesmo suas cabeças. O'Nilson só conseguiu ver os seres da cintura para cima e notou que eles se movimentavam de um lado para o outro sem mover o tronco, o que deu a impressão a O'Nilson de que eles estariam sentados em cadeiras e se moviam através delas. Após se vestir, Alex disse a O'Nilson: "Você vai ver uma manobra." Então, Alex passou sua mão sobre a parede e nela se abriu um monitor de cerca de 40 centímetros de largura. Alex colocou em O'Nilson um capacete. Ele lembra que o visor do capacete lhe parecia ajudar a enxergar melhor e com mais detalhes a paisagem que aparentemente era da parte externa da nave. Ele conta que a nave estava sobrevoando uma cidade que parecia ser europeia pelo estilo da arquitetura das casas. Havia um grande vale e a cerca de 2 quilômetros dali, um grande objeto surgiu do solo. Ele tinha formato de ovo, de uns 4 ou 5 metros de largura, e estava envolto por uma espécie de nuvem. Este objeto se aproximou da nave e provavelmente entrou nela, mas O'Nilson não viu o tal objeto entrar na nave, possivelmente porque a abertura por onde este objeto entrou era em outra sala. Alex explicou a O'Nilson que eles estavam retirando substâncias do solo que poderiam prejudicar suas naves. Este estudo era necessário para que no futuro, quando os humanos descobrissem esta tal substância, eles já estivessem preparados. Alex ainda comentou que eles esperavam entrar em um entendimento com os terrestres, porém, se tal situação não se concretizasse, eles lançariam um pó fino sobre o planeta que não faria mal nem a uma borboleta, e caso necessário, trariam O'Nilson novamente a bordo da nave, mas desta vez com uma pessoa de importante nível hierárquico da Terra junto. Alex então colocou em O'Nilson braceletes de aspecto metálico, amarelados e opacos. Esses braceletes foram inseridos nos pulsos e tornozelos de O'Nilson. Em seguida, O'Nilson foi colocado em uma espécie de urna, que parecia ser de isopor, e estava embutida no piso. Esta urna tinha o molde do corpo de O'Nilson, encaixando-se perfeitamente. Depois de ser deitado na urna, O'Nilson perdeu a consciência. Quando acordou, O'Nilson estava em uma terceira sala, diferente das outras duas. Essa terceira sala era em formato semicilíndrico, tendo de 12 a 15 metros de diâmetro. Ele encontrava-se sentado em uma cadeira, em meio a várias outras. Na sua frente, no centro da sala, existia um cilindro metálico brilhante, de 40 centímetros de diâmetro, que alcançava do chão até o teto do ambiente. À sua direita haviam 3 seres. Todos os 3 estavam vestindo roupas largas que cobriam suas cabeças e iam até o chão. O'Nilson os denominava como médicos. Um deles estava diante de uma tela trabalhando, enquanto o outro olhava para O'Nilson, e o terceiro olhava para objetos presentes na sala. Em certo momento, um humano idêntico a O'Nilson apareceu na sala, vestindo inclusive a mesma roupa que ele estava usando no dia do primeiro incidente. Este ser idêntico a O'Nilson logo saiu da sala. Entraram também em seguida outras 3 pessoas aparentemente humanas, mas também pouco permaneceram na sala e logo saíram. Após estas visões, O'Nilson lembra-se apenas de já estar vestindo suas roupas e sendo desembarcado da nave pela mesma esteira que havia lhe capturado. Ele foi deixado em uma relva, em um local totalmente desconhecido para O'Nilson. Sentado no chão, ele observou o objeto decolar e desaparecer no céu. Olhando para seu relógio, O'Nilson viu que já eram 13h15 da madrugada,
e ao fundo haviam luzes de uma cidade e de veículos, provavelmente de uma estrada. Ele estava em um local alto e iniciou a descida que durou cerca de 3 horas. Durante o caminho, ele por vezes chamou por socorro, sem sucesso. Em determinado momento da descida começou a chover e ele se escondeu embaixo de uma pedra. Enquanto esperava a chuva diminuir, rabiscou na pedra com seu canivete suas iniciais. Quando finalmente O'Nilson conseguiu alcançar a estrada, o dia já havia amanhecido. O'Nilson encontrou então um grupo de pessoas a quem se dirigiu e pediu ajuda para chegar a uma delegacia de polícia. Uma das pessoas do grupo era o fazendeiro César Menelli, para quem O'Nilson contou sua história. César levou O'Nilson para casa, onde ele pôde tomar um banho e se alimentar. O que O'Nilson não sabia era que ele estava desaparecido há dias. O'Nilson viajou no dia 26 de abril de 1974. No dia 30 de abril, O'Nilson foi oficialmente dado como desaparecido pela polícia. Familiares tentavam a todo custo encontrar O'Nilson, mas tudo o que havia restado era o seu veículo, abandonado sem nenhuma pista do que havia acontecido. Dias depois, no dia 2 de maio, a família finalmente recebe notícias de O'Nilson. Surpreendentemente, ele estava em Colatina, no Espírito Santo. A família foi buscá-lo e chegou lá no dia 4 de maio. A imprensa já sabia do acontecido e todos queriam entrevistar O'Nilson. Na volta para casa, O'Nilson passou com os repórteres e a família pelo local onde havia sido deixado pelo OVNI. E, inclusive, mostrou as iniciais marcadas na pedra, que foram fotografados pelos repórteres presentes. O caso foi publicado na edição do dia 6 de maio de 1974 no jornal O Vespertino de Vitória, no Espírito Santo. Esse caso é interessante pelo fato de o abduzido ter ficado dias desaparecido e ter reaparecido em outro estado, um tipo de abdução que não ocorre com tanta frequência, pois normalmente os contatados ficam apenas algumas horas a bordo do OVNI. Outro detalhe é que as dimensões das salas que O'Nilson relata mostram que ele não estava na mesma nave que havia sido abduzido, mas sim em outro lugar maior, provavelmente uma nave-mãe. Também é interessante analisar o fato de que o mesmo ser que contatou O'Nilson aqui mesmo na Terra era o extraterrestre que o recepcionou na nave. Isso mostra que possivelmente alienígenas de aparência humana estão entre nós. Mas o que mais intriga é o ser idêntico ao O'Nilson que surgiu em um determinado momento de sua abdução. Seria este ser um clone? Além disso, o seu anfitrião Alex também lhe falou sobre uma determinada substância aqui mesmo da Terra que seria prejudicial aos OVNIs. Mas esse estudo dos alienígenas nesse material seria para se defender de um possível ataque dos humanos a eles? Ou podemos imaginar que os extraterrestres estariam planejando uma guerra contra os humanos? Estranho também é o fato de que Alex deixou claro que o pó que eles lançariam ao planeta Terra, caso seu contato com a humanidade fracassasse, não faria mal nem a uma borboleta. Então, qual seria a função deste pó? Seria como no filme O Dia em que a Terra Parou, em que alienígenas lançaram uma tecnologia semelhante a um pó no planeta Terra, que tem como função matar somente humanos e suas construções e manter toda a natureza, inclusive a borboleta, intacta? Vale lembrar que neste filme, o motivo que leva os extraterrestres a planejarem o extermínio dos seres humanos é o descaso da humanidade com o planeta. E que tal pó, lançado pelos extraterrestres no filme, apenas destruiria construções artificiais feitas por humanos e os próprios humanos, mas deixaria todos os outros seres vivos intactos, tanto plantas quanto animais. Este caso nos faz refletir sobre muitas coisas e muitas dúvidas ainda surgem. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.